Sejam muito bem-vindos ao... Conversa Direito com a doutora Jéssica Santos. E a doutora Tamires Caetano. Ai, que felicidade, vencemos, estamos Deu aqui. certo a gente estar aqui de novo, né? Ai, que felicidade. E hoje, qual que é o tema do nosso segundo episódio, amiga? Pai ou genitor? Gente, o pessoal tem muito essa dúvida, né? Tem gente que fica, inclusive, ofendida com o termo genitor. Mas tem diferença, não tem, doutora? Tem diferença sim, né? Existe o pai e o genitor. E no básico é exatamente o que a palavra diz, né? O pai, ele predispõe aquele amor e o genitor é mesmo quase uma palavra biológica, né? Aquele que gera, aquele que muitas vezes só participa na Só tem entrega do esperma. Às vezes só isso, só o vínculo sanguíneo mesmo, não faz aquele papel de pai, né? Não tem aquela paternidade. Então a gente faz questão, pelo menos eu, não sei se a doutora Tamires vai concordar comigo, eu faço questão de, nos meus processos, fazer a distinção. Quando a gente está lidando com o pai do outro lado, eu faço questão de falar pai. Mas quando a gente não está lidando com o pai, está lidando com o genitor, é importante fazer essa distinção, até para que o judiciário também faça essa leitura, já que ele também tem essa interpretação técnica e já entende que a gente está ali separando o joio do trigo. E eu acho até engraçado, doutora, porque nos processos a gente costuma ver muito mais citação de mãe do que genitora, já viu? E a maioria das vezes, quando se trata do pai, né, a gente sempre fala genitor, porque parece que existe essa diferença mesmo, né? A mãe é mãe, né? Não genitora, não é algo assim distante, né? E às vezes a gente tem que usar a palavra genitor e alguns pais se sentem até ofendidos. Eu falo até pelas postagens das redes sociais, às vezes a gente coloca genitor ali, algum comenta de genitor não, pai. Mas tem essa diferença, assim. E hoje a gente vai tratar de alguns assuntos referentes, né, à paternidade aqui, alguns assuntos que estão aí, a gente vê nos jornais e algumas notícias sobre o abandono afetivo, o abandono material, a filiação socioafetiva, porque a sociedade tem mudado e o direito tem tentado acompanhar, né? Eu até, em relação à filiação socioafetiva, eu trouxe até um caso pessoal aqui, doutora. A minha mãe, ela não foi criada pelo pai biológico, ela foi criada por um pai socioafetivo. E naquela época, né, quando ela foi criada, não tinha, a nossa lei ainda não tinha, né, esse reconhecimento da paternidade socioafetiva. E aí, assim, depois que eu me formei na faculdade, que eu comecei a entender um pouco. Nem na nossa faculdade a gente nunca ouviu falar disso, Não, né? a gente não tinha ouvido falar disso. Aí, assim, depois que eu me formei na faculdade, comecei a entender um pouco, assim, depois que eu comecei a trabalhar com direito de família, falei, mãe, o meu avô, porque eu sempre chamo ele de avô, ele realmente é seu pai. Porque a gente tinha isso na cabeça, que o pai é aquele que tem um vínculo biológico, né? Que a gente fala que é o pai biológico, tem o vínculo consanguíneo, né? O vínculo sanguíneo. Mas a verdade, assim, hoje o direito ele reconhece o pai que dispensa afeto para criança, né? A minha mãe já adulta, é um pai também. E eu falei, mãe, o que você acha da gente colocar o nome dele na sua certidão, né? No seu documento. Aí minha mãe, mas eu já tô tão velha, tá? Eu acho que às vezes não compensa. Mas a minha mãe não quis colocar. Mas hoje, assim, eu acho que ela entende um pouco que seria até uma forma de homenagem para ele, porque ele realmente foi pai, né? Ele dispensou carinho, afeto. A minha mãe conta assim que muitas coisas que ele deu para ela, até que um pai biológico mesmo não faz para um filho. Então, assim, a sociedade, ela se desenvolveu, mas essa filiação socioafetiva, ela tem muitos anos, não vem de agora. Só porque agora é que a nossa lei reconhece isso, né? Antigamente a gente só conhecia aquela palavra, né? Padrasto. Padrão. Madrasta. E a madrasta, o pessoal dá bastante destaque pro mar. Mas nem Madrasta. sempre Eu é. acho que é pela história da Cinderela, A influência, né? né? Gente do céu. Mas existem muitas madrastas, viu? Existe. E padrastos também, né? Padrastos bem ruins. Mas o fato é que hoje em dia, esse reconhecimento, que inclusive pode ser feito via cartório, né? Quando a pessoa já atingiu ali a maioridade, ele é sim uma forma de homenagem. Eu já presenciei, acompanhei casos, inclusive em que esse reconhecimento da paternidade socioafetiva foi um presente de 18 anos. Então, o filho reconhecendo que aquele pai desenvolveu quando não tinha obrigação legal nenhuma, porque o pai biológico ele tem uma obrigação legal parental, né? De prover sustento, de conceder suporte.
Inclusive, se não fizer, responde até criminalmente por essa situação, nós vamos chegar lá. Mas o fato é que aquele que não tinha obrigação legal fez porque quis. É difícil imaginar algo tão bonito quanto isso, né? Eu acho que só se equipara ali à adoção, aquele que faz por amor, de forma gratuita, sem esperar nada em troca. Enquanto aquele que tem obrigação, muitas vezes, simula, frauda uma incapacidade para lesar o próprio filho, né? Então, assim, a paternidade socioafetiva, esse padrasto, essa madrasta que faz por amor, sem esperar nada em troca, é uma das coisas mais lindas que a gente vê no direito de família, né, doutora? Assim, no escritório eu costumo atender muitas pessoas, né? As mães mesmo, né? Às vezes o filho tem o pai biológico, e o pai biológico ele cumpre ali com o dever dele material de pagar os alimentos, a pensão alimentícia, mas ele não cumpre o papel dele afetivo. É o pai que fala, só vou pagar a pensão e vai ficar por isso mesmo. E as mães me procuram, olha, eu já sou casada há tanto tempo, o padrasto faz o papel de pai. Como que faz para ele reconhecer? Muitas vezes, né, como já tem o pai biológico, acontece que no próprio documento da criança tem que constar o nome do pai biológico, porque tem um pai biológico e juntamente com o pai afetivo, né, nesse reconhecimento do pai afetivo. Então, assim, a grande procura, às vezes, é a própria mãe, né, a mãe da criança, que já é casado com outra pessoa e elas nos procuram já para tentar assim. Ah, outra coisa importante que eu acabei de lembrar, doutora, é quando o pai se torna um pai socioafetivo, vem direitos e deveres. Eu até falo, explico isso. Ó, se realmente reconhecer essa paternidade É socioafetiva, para toda a vida? é para toda a vida, não tem como Não, não pensa voltar que quando atrás. separar da mulher vai deixar de ser filho. Não, toma aqui, devolve que o filho não é meu, não tem o meu sangue. Exatamente. E também tem os deveres. Tem o dever de pagar pensão, tem o dever de acompanhar a criança. É pai. Só que é o pai, né? É socioafetivo. Eu até tive um caso, eu lembrei aqui bem no começo que eu comecei a advogar, que a mãe namorava com um rapaz e ela casou, ou ela tinha um relacionamento, e aí ela engravidou de outro rapaz. E o namorado atual falou: não, eu vou assumir, mesmo sabendo que não era o Acontece demais. demais, demais. E aí De- eu vou dar uma dica de ouro, a hora que você terminar. Então, aí o que que acontece? Só que a criança nasceu, ele teve contato com a criança, assim, no máximo uns 4 meses. E aí eles separaram, ele seguiu a vida dele, e aí a mãe foi atrás do pai biológico. E o que que acontece? Já tinha registrado o pai, né, seria o padrasto, na certidão de nascimento da criança. Então, a gente teve que ingressar com a ação até para fazer o reconhecimento de paternidade do pai biológico, porque teria que fazer um DNA. E o que que acontece? Teve uma perícia dentro do processo. Como a criança teve pouco contato com esse pai, padrasto, né, que seria o pai socioafetivo, que assumiu a criança, o juiz entendeu que, como a perícia disse, né, que eles não tiveram muito contato, que não tinha um laço afetivo, decidiu tirar o nome do pai que registrou e colocar o nome do pai biológico, porque durante o processo foi feito o DNA e realmente o pai indicado ali era o pai biológico. Então, assim, eu achei que foi uma exceção justamente porque não teve o laço afetivo, porque dificilmente a gente consegue voltar atrás, porque quando um pai registra ali, é para sempre, é irrevogável, né? Então, a gente até tem que ficar atento em relação a isso. Olha, eu quero assumir, ok, mas já ciente que provavelmente não tem como voltar atrás e existem deveres e obrigações a serem cumpridas pelo pai. E aí é muito interessante. Eu vou dar uma diquinha de ouro para vocês, porque eu também vou relatar para a senhora dois casos bem contrários, mas iguais. Eu acho bom, gente, ela me chamar de senhora. É o costume, já que a gente vem de tanta audiência nesse pré-recesso que a gente já tá no modo automático. Agora eu chamo de Vossa Excelência. Não tá errado, não. Mas o fato é que, se você, que é mãe, tem ciência de que a paternidade biológica é de outro homem, que não este que quer assumir o seu filho, né, como uma prova de amor, que acontece muito, viu? O que que você vai fazer? Você vai fazer uma declaração e reconhecer firma no cartório de que ele tem ciência de que o filho não é biologicamente dele, mas que opta por assumir essa paternidade. E vai guardar esse documento. De preferência, tenha a sua advogada e compartilhe esse documento com ela, que se você perder, tem ali uma via de segurança. Por quê?
Agora eu vou contar para a senhora um exemplo que já aconteceu no escritório 4 vezes. Realidades diferentes, capacidades financeiras diferentes, nível de escolaridade diferente, ou seja, pode acontecer com todo mundo, inclusive com você. A cliente estava ali namorando, homem muito apaixonado, a gente sabe que o homem apaixonado ele é ainda mais louco do que a mulher, né? Assim, não Sim. calcula muito risco, a mulher ainda é mais racional. E ele, ciente de que ela estava grávida de um ex-namorado, falou: Olha, eu vou assumir o seu filho, porque eu te amo e eu quero construir família, já amo essa criança também. Bem no momento ali da concepção, 2 meses e meio de gestação. Ela aceitou, só que ele impôs uma condição. Só que ninguém deve saber que o filho biologicamente não é meu. Eu quero que todo mundo saiba que é filho meu. E assim, desenvolveu o relacionamento por mais de 15 anos. 15 anos. Depois de vários históricos de violência, de diversas espécies diferentes, o casal optou-se por separar, ela optou por separar, saiu de casa, até deixou para fazer a partilha posteriormente, chegou aí para outro país. E ele simplesmente disse: Olha, o filho não é meu, pega de volta, eu quero que tire o meu nome imediatamente. Por quê? Porque na hora de fazer a dissolução da união estável e do casamento, porque o relacionamento deles em um período era união estável e outro eles regulamentaram para o casamento, o que ele disse? Falou: Olha, eu quero que tira, porque eu não quero ter obrigação de pagar a pensão. Eu tô largando de você, ele era meu filho enquanto tava com você. Agora que você tá indo embora, então se vira, vai procurar o pai biológico. Só que ela se reencontrou com esse pai biológico, eles voltaram a ter um relacionamento, e o pai biológico, ciente da situação, falou: Não, deixa ele ir. E ele mesmo, o pai biológico mesmo, fez o processo e pediu para excluir essa paternidade socioafetiva. A criança em si já rejeitou, já era um adolescente, né? Já rejeitou esse padrasto, porque tomou ciência de tudo, porque isso que vocês precisam entender. A criança, ela cresce. E ela vai ter curiosidade de saber sobre a própria história. Inclusive, muitos pedem para ler os autos, para descobrir quem está mentindo. Porque ali há uma briga de versões, né? Absurda. E aí, esse pai biológico fez o processo, pagou todo o processo, tirou o nome do pai socioafetivo. Posteriormente, quando as coisas se acalmaram, depois que já tinha ali quase 2 anos da finalização disso tudo, ela entrou para resolver a partilha, já que tinha saído com a mão na frente e uma atrás. E o que ele pediu? Uma indenização. Por quê? Porque ele foi enganado, traído, e o filho não era dele, e ele sustentou o filho, registrou por mais de 15 anos. Então, se você não quer correr esse risco de ter que se defender de algo óbvio, ou seja, você veio sendo enganada desde o começo, teve prejuízo em cima de prejuízo. Se você não quiser ainda ter o risco de ter que responder uma indenização, faça esse documento. É simples. Se a pessoa está querendo assumir, então coloque isso no papel. Não tenham medo de pedir para as pessoas documentarem suas intenções. Porque se amanhã a pessoa mudar de ideia, você tem como comprovar a realidade que você viveu. Não estamos falando aqui de fraudar, de criar uma realidade paralela para você ter benefício lá na frente, até porque isso é ilegal, né? Mas, principalmente para garantir que você, mulher, querendo ou não, é hipossuficiente, é vulnerável na relação, isso é um fato histórico. Para que não fique entre a palavra dele e a sua, tenha um documento, porque a hora que alegar isso, se chegar a alegar, você já apresenta e quem vai pedir a indenização é você. Até em relação a esse assunto, eu não sei se já aconteceu com a doutora. Pais que descobriram que, através de um DNA, que não eram pais, falam: Nossa, doutora, mas eu paguei tantos anos de pensão e eu quero esse valor de volta. Aí eu sempre falo que esse valor que foi pago para a criança, ele não tem como pegar de volta. Mas eles falam: Não, eu vou entrar com a indenização, então, porque eu realmente acredito que eu tenho um caso no escritório em que o pai acreditou piamente que era o pai biológico da criança, ama a criança. E aí, assim, um dia deu na cabeça dele: Doutora, vamos entrar com a ação de reconhecimento de paternidade depois de alguns anos. A gente entrou e, para nossa surpresa, o DNA deu negativo. E aí, assim, foi um baque para ele, porque realmente teve uma abala emocional muito grande, né? E assim, realmente eu acredito que em alguns casos caberia uma indenização,
né? Porque no caso desse meu cliente, ele realmente, né, foi passado para trás, né? Mas em relação à pensão alimentícia que foi pago durante todos esses anos, é um dinheiro que não tem como pegar de volta. É importante a gente falar isso, porque muitas vezes esses pais, eles costumam procurar a gente para falar isso, né? Ah, eu quero o valor que eu paguei de pensão. Até pensão a mais, às vezes o pai deposita um valor a mais. Ah, esse mês eu paguei a mais. Gente, esquece, é um valor para a criança e não tem como pegar de volta. E os alimentos, ele tem esse Esse caráter, caráter. né, do presente. Uhum. Ele supre o presente, ele não serve nem para o passado e nem para o futuro. Então, se a criança recebeu e utilizou, acabou, morreu. Eu tenho alguns casos, né, até mais de um, que é essa situação também, que é o outro lado da moeda. É por isso que eu disse que são contraditórios, mas são iguais, porque é a mesma situação. O pai ali descobriu durante o final do relacionamento, ali no momento de crise, que a pessoa faz questão de machucar, que Uhum. não era o pai biológico, que já havia sido traído, né? E socialmente é além do abalo de saber que você não tem a família que pensou que tinha, não tem o filho que pensou que tinha, não tem o futuro que pensou que tinha, socialmente é muito difícil para a pessoa, né, lidar com isso e assumir esse papel. Então, eu tenho casos dessas situações que a gente pede sim a indenização. E não é indenização por traição, porque não existe indenização por traição, né? Mas por toda essa exposição, né? Por essa quebra do futuro, por essa quebra da lealdade, que é um dever conjugal. Então, tem outros aspectos, e aí que entra a estratégia do advogado. Porque o cliente com o Google, né? Com o TikTok, hoje em dia eles nem falam Google mais. Eu, É doutor, eu vi no TikTok. TikTok. Tem uns que chegam até a me mandar os vídeos do TikTok. Ai, advogada fulana aqui, ó, e me manda o vídeo. Nossa, é. Dá uma raivinha, não dá? Ai, meu Deus, eu não tenho muita paciência. Eu também não. Mas o fato é, eles chegam hoje e falam pra gente, doutor, eu vi no TikTok isso, eu quero pedir isso. Eu Uhum, quero pedir a pensão de volta, eu quero pedir as mensalidades da escola que eu paguei, eu quero que ela me indenize porque ela me traiu. A uhum, gente fala, olha, isso que você quer não é possível juridicamente. Tecnicamente, é um pedido impossível, não cabe. Porque pra gente fazer um pedido, a gente tem que ter uma base de uma uhum. das fontes do direito, né? Que é a lei, doutrina ou jurisprudência, pelo menos as fontes clássicas. Não dá pra sair fazendo pedidos absurdos como a gente vê, não sei a senhora, mas eu vejo cada coisa. Baseado em vídeo de TikTok, né? Meu Tá até difícil Deus! advogar Não, ultimamente. e assim, advogados fazendo Uhum. pedidos incabíveis, né, tecnicamente. Então, muitas vezes não é possível fazer do jeito que o cliente quer, mas dá para alcançar o objetivo do cliente por outros meios técnicos. Daí a importância de procurar um especialista, né, doutor? Assim, em relação também a esse assunto da paternidade, algo que o pessoal tem falado muito é a indenização pelo abandono afetivo. Porque todo lugar aí a gente vê notícia, né? Esses dias eu tava até vendo uma notícia de um pai que foi condenado a 120 mil por abandono afetivo. Por quê? É importante até a gente explicar um pouco do abandono afetivo, porque eu também tenho clientes que falam assim: nossa, doutora, eu não peguei meu filho esse final de semana. Será que a mãe pode entrar com abandono afetivo? Vou contar o caso que eu estava lendo. O pai separou da mãe e saiu de casa. Tchau, beijo, e nunca mais voltou e não se importou com os dois filhos. Não se importou como que estava as emoções da criança, como que ele estava se alimentando, nada. Então, assim, realmente é que eu acho que aquele pai que foi comprar cigarro, né? Antigamente o Nossa pessoal Senhora. falava isso, né? O cigarro, a fralda, nunca mais voltou, Nunca né? mais voltou. Aham. E aí, assim, teve uma. Aí, o que que acontece? Dentro do processo, o pai alegou o seguinte: não, é a mãe que não deixava eu ver as crianças. Sempre é a mãe que é a culpada, né? E aí, dentro. Algumas vezes sim. Poucas, mas tem. Mas, assim, a mãe que impedia que eu visse as crianças. Por isso que eu nunca mais fui atrás. Aí ficou comprovado no processo, pela perícia e por testemunhas, que o pai que realmente nunca procurou os filhos para saberem como que estava o desenvolvimento das crianças. E aí o juiz condenou ele a pagar 60 mil de indenização para cada filho, 120 mil reais, que eram dois filhos. E assim, a gente tem visto que isso tem crescido dentro do nosso judiciário, né? Essas indenizações pelo abandono afetivo. Porque o abandono material já é outra coisa, né? Às vezes os clientes até confundem, né? Mas aí o abandono afetivo, essas decisões a favor da indenização do abandono afetivo tem crescido. O juiz tem entendido que se teve um abalo emocional ali, se houve uma repercussão até na vida adulta, existe o direito de ser indenizado aquele filho que foi abandonado pelo pai. Mas assim, deixando bem claro,
Não é aquele pai que hoje era o dia da convivência dele, não foi buscar esse final de semana. É aquele pai que não se importa com o desenvolvimento do filho. O desenvolvimento emocional, a educação, o desenvolvimento físico. Às vezes o filho tem algum problema, né, de saúde. O pai tem se preocupado? Né? Então, assim, se o pai realmente teve aquele abandono afetivo, assim, não quero. E existem pais também que falam, eu vou pagar a pensão, né? Como eu tinha dito aqui, mas eu nem reconheço como filho. Esse é um tipo de abandono afetivo. E então, assim, tem crescido. A doutora tem algum, assim, caso que queira contar de abandono afetivo? Tenho, e é um caso que é o diferente dos iguais, né? Hã. Olha só, o abandono afetivo é uma causa extremamente complexa, inclusive muito divergente entre os julgadores. Por Uhum, quê? Para você alegar o abandono afetivo e ter um êxito, ou seja, para ter uma indenização advinda de um abandono afetivo, você tem que comprovar pontos essenciais, como, por exemplo, um nexo de causalidade. O sofrimento psicológico da criança, porque você tem que comprovar que houve sofrimento psicológico da criança em consequência desse abandono. Ele tem que estar intimamente, diretamente ligado, e quem vai dizer isso é um perito, né? Ou muitas vezes até uma equipe multiprofissional de peritos em áreas diferentes, que uma ação direta do pai ou uma omissão direta do pai gerou um resultado danoso à criança. Então, normalmente a gente vê o abandono afetivo quando a gente trata de rupturas abruptas. Ou seja, por exemplo, eu tenho vários casos onde o pai era presente enquanto era solteiro. Constituiu nova família, ele simplesmente não tem mais interesse sobre aquela criança e abandona, corta o vínculo de uma hora para outra. Então, em um belo dia, a criança tem um pai e no outro ela nunca mais vê, nunca mais ouve, não recebe uma ligação, não recebe uma mensagem, manda mensagem, pede para falar com o pai, pede para ver o pai, e o pai simplesmente negligencia ou mesmo some da vida dessa criança sem deixar nem mesmo o endereço. Então, esse tipo de situação, claramente, a gente tem um resultado de condenação por abandono afetivo no judiciário, sim, mas depois de todo esse levantamento. De outro modo, quando se tem situações em que a mãe, porque a gente não pode negligenciar isso, tem situações em que a mãe afasta a criança porque realmente ela acha que não é interessante para a criança ter contato com aquele pai, porque é usuário de droga, porque constituiu outra família, ela nunca mais quer ver ele, ou seja, pega as situações particulares dela, transfere para a criança e afasta essa criança porque entende que ela criar sozinha é melhor, né? Muitas delas, inclusive, quando a gente fala para regulamentar a guarda, para regulamentar alimentos, ela fala: não, eu prefiro criar ele sozinho, não quero que ele tenha nada a ver com esse homem, né? Essa conduta depois não pode ser alegada como abandono afetivo. Então, você afasta a criança, você não informa. A criança ficou doente, você não informa. A criança desenvolveu um problema psicológico, psiquiátrico, você não informa. A criança desenvolveu um problema crônico de saúde, você não informa, porque informar é dever parental, tanto de um quanto do outro. Então, vamos supor que a criança está com o pai e ela tem uma crise de asma, é dever do pai falar: olha, estou no pronto-socorro com a criança porque ela desenvolveu isso, isso e isso. Os pais, eles têm obrigação de dar segurança para os filhos em todos os aspectos da vida. E a sociedade, o judiciário, nós, enquanto, né, operadores do direito, temos a obrigação de fazer com que isso se cumpra na prática. Agora, quando a mãe, ela de forma deliberada, ou seja, porque quis, afasta a criança e depois alega o abandono afetivo, isso não tem colado no judiciário. Por quê? Porque aí você não tem uma informação da mãe sobre a vida da criança. Você não tem uma comprovação de que a criança sofreu, passa pela perícia, a criança fala: não, eu não tenho pai, nunca tive. Numa frieza absurda, porque realmente aquilo foi plantado. Não, não preciso do meu pai. Ele não serviu a hora que eu precisei, agora ele não precisa. Ah, você gosta de seu pai? Não sinto nada por ele. Então, dificilmente um caso desse vai gerar o abandono afetivo. Porque o abandono afetivo, ele tem que vir de uma afetividade pré-existente. Então, tem a afetividade e, de repente, não tem mais. Isso é o abandono da afetividade, abandono afetivo. Então, existe uma base para sair disso, né? Então, cuidado com essa política, né? Que nós, mulheres, muitas vezes temos até pela raiva de eu não preciso de homem para viver. Meu filho não precisa de pai, ele tem mãe. Cuidado com isso, porque se depois você for alegar um abandono afetivo, você corre o risco até de responder por uma indenização por alienação parental. São casos muito complexos, que dependem de provas minuciosas, né, de testemunho,
para comprovar qual que era realmente a situação daquela família. Então, o caso de abandono afetivo, ele nunca vai ser simples. Ele sempre vai ser extremamente complexo. Mas se comprovado que aquela criança sofreu e que o pai não agiu como deveria ter agido, né, de forma deliberada, porque quis abandonar a criança, a indenização ela é possível sim, apesar de que muitos advogados falam, né, que não existe indenização por abandono afetivo. O que não existe? Obrigação de amar. Nós, enquanto operadores do direito, é triste isso, né? É difícil a gente falar isso. Mas realmente, nós, enquanto operadores do direito, é o que eu disse lá no começo. Para a gente exigir algo no judiciário, a gente tem que ter base, de pelo menos uma das fontes do direito, né? Então, tem que vir de uma lei, o nosso direito tem que nascer de uma lei, de uma jurisprudência, ou pelo menos de uma doutrina, né? Que são os livros que são criados aí, que são desenvolvidos, que baseiam as teses dos tribunais. Então, se a gente não tem como solidificar esse pedido nosso, é bem mais difícil conseguir um êxito. E não tem um artigo de lei que fala: cabe ao pai amar ao filho, cabe à mãe amar ao filho. Não tem. Eu acho até que deveria ter, porque se quis ter filho, deveria ter. Mas não tem. Então, se não tem, por não amar, a gente não pode condenar. E os tribunais fazem questão de dizer isso em todas as sentenças de abandono afetivo. Tanto as que concedem indenização quanto as que negam. Não há na legislação obrigação de amar, a obrigação de cuidar. Então, o abandono afetivo ele é muito complexo, ele existe, o judiciário tem atendido, mas é uma causa de alta complexidade. Então, cuidado com as aventuras jurídicas, com as estratégias mal pensadas. Se você tem o interesse ou entende que o seu filho precisa dessa indenização, é importante que você entenda a sua logística e faça alguns ajustes para depois você não se trair. Até em relação a esse negócio de que você falou que o outro não tem o dever de amar. Muitas vezes as minhas clientes me falam assim: ai, o pai não quer pegar a criança de 15 em 15 dias, eu não quero ter a convivência com meu filho. Aí eu respondo assim: ó, eu como mãe e como advogada, eu não queria que meu filho tivesse contato com quem não quer ter contato com ele. Nossa, Deus me livre, isso é um risco absurdo. Ah, mas eu queria. Porque assim, eu entendo a carga materna, que às vezes aquele final de semana que a criança vai passar com o pai é um descanso para a mãe, né? Às vezes é o tempo que ela tem para ter o tempo dela mesmo. Só que pensando pelo lado do meu filho, como que eu vou obrigar alguém a estar com meu filho que não quer estar com ele? Então, assim, eu falo, olha, existem medidas judiciais cabíveis para gente ingressar com a ação, mas pensando como mãe, você vai obrigar o pai da criança a levar seu filho para passar um final de semana com ele, já avisando que ele não quer ter contato com o seu filho, eu preferia deixar na minha casa. Pelo menos tá aos meus Nossa, cuidados. Deus me livre. Quando tem amor, já é difícil, né? Uhum. Exercer a parentalidade. Porque a gente tem que entender que mesmo casado ali, família margarina, tá tudo dentro dos padrões. Pai e mãe divergem. Eu e meu esposo, a gente briga assim, direto. Não nunca na frente das crianças, mas a gente briga direto porque ele falou algo do jeito que eu achei que ele deveria falar diferente. Eu falei algo de um jeito que ele acha que eu não deveria ter falado diferente. Agora, imagina as situações de mãe solo, que teve um envolvimento e adveio a criança, de um ex-namorado ou de uma ex-namorada ou ex-esposa que passou por uma violência doméstica. Ou seja, não existe um mínimo de comunicação, existe um rancor, um ranço muito grande, né? Imagina isso, você criar a mesma criança. Religiões diferentes, padrões diferentes, princípios diferentes. É muito difícil quando tá tudo certo. Agora, imagina quando a pessoa claramente diz: não quero ter contato com essa criança. É como você disse lá no começo, né? Eu não, para mim não é filho, tá? Eu não vou pagar pensão, mas eu não considero como filho. Como que você quer que seu filho vá para esse ambiente? Né? O que vai acontecer com ele lá? Como que ele vai ser tratado por uma pessoa que não reconhece, né? Amor próprio é importante. Agora, se você acha que você está sobrecarregada, né, que precisa desse descanso, existem várias alternativas. Hoje, inclusive, a gente tem protocolo de perspectiva de gênero, né, que a gente vai tratar em um outro episódio. A gente tem diversas campanhas do tribunal, a gente tem as multas que podem ser arbitradas no caso de não convivência, a gente tem a própria questão da indenização por abandono afetivo, mas para todos esses casos, você precisa se preparar documentalmente para buscar esse benefício e ver se ele realmente vai funcionar para sua vida. Porque, no mínimo, para você mandar
o seu filho para uma casa onde a pessoa não quer que ele vá, você tem que ter certeza que ele vai estar seguro. E aí você não tem comunicação. A pessoa declaradamente disse que não quer. Como que você pode ter essa certeza? Tem como ter uma certeza? Não, eu pessoalmente não mandaria. Eu também não mandaria. E assim, no abandono afetivo, muitas vezes a gente é procurada não pelo aspecto emocional. A mãe não está preocupada, a criança realmente está sofrendo, tá com saudade do pai, tá chorando por causa do pai, que seria a base mais clássica do abandono afetivo, né? Que é esse abandono da afetividade do pai e filho. Mas ela quer o dinheiro. E que tipo de dinheiro? O dinheiro puro e simples? Não, eu quero que ele me pague uma indenização, eu quero fazer um dinheirinho, quero trocar de carro. E isso normalmente pode dar muito errado. Mas quando ela quer, por exemplo, ela vê o pai criando o filho de outra mulher, que nem é, né? Ele sendo o pai socioafetivo, muito mais eficaz do que um pai biológico. Então, ele assumindo a responsabilidade de um filho que biologicamente não é dele, que é louvável, mas negligenciando o filho que é dele, o que não faz muito sentido. E aí, para essas mulheres que estão recebendo esses homens na sua vida, também é importante analisar isso. Será que ele vai tratar você diferente se vocês vierem a romper? Né? Será que esse 2 pesos, 2 medidas é realmente porque te ama demais? Ou se você vier se separar como a mãe biológica se separou, ele vai te tratar do jeito que ele trata ela? E você gostaria de ser tratado como ela? Tem até um ditado da internet que fala assim: onde uma mulher sai chorando, nenhuma mulher permanece sorrindo. É mais ou menos isso, né? Ó, se o pai não tá sendo um bom pai ali com os outros filhos, será que ele vai ser um bom pai no meu relacionamento, assim, pros meus filhos? Então, outra coisa que eu queria já, assim, ela vai falando, minha cabeça vai pensando, em relação ao abandono afetivo, sabe? Tem um cliente meu que me procurou alguns anos atrás, falou assim: olha, a minha ex-esposa tem me impedido de ver as minhas 2 filhas. E eu já tentei de tudo, elas já são adolescentes. Aí eu falei, ele: "Que eu faço?". Até para não futuramente não ter uma alegação de abandono afetivo. Falei: o seu interesse é de ter convívio com elas?". Ele é. Eu amo as minhas filhas. Falei: "Então vamos entrar com alienação parental". Por quê? A gente acabou que fez um acordo na alienação parental e a convivência ainda não voltou a ser normal. Mas aí eu falei pra ele, eu falei assim, ó, um dia quando as suas filhas olharem pra trás, elas vão ver que você lutou firmemente por elas, que você foi na justiça, procurou o judiciário por uma alienação parental pra falar, eu quero ter convivência com as minhas filhas. Então assim, futuramente, se essa mãe quiser ingressar com a ação de abandono afetivo, já vai estar desconstruída essa narrativa dela, porque ele tentou de todas as formas ter a convivência, ele entrou com alienação parental, entrou com pedido de descumprimento de decisão judicial, com aplicação de multa, a época eu acho que foi R$ 500 por final de semana não cumprido, e mesmo assim, durante todo aquele transtorno, o pai decidiu, como elas já são adolescentes, decidiu deixar por elas, né? Assim, no dia que elas quiserem vir, minha casa está aberta, mas por elas terem muita influência da mãe, porque não aceitou um novo relacionamento do pai, elas preferiram se afastar. Mas futuramente, se tiver algum pedido de abandono afetivo, ele já está bem amparado, porque ele procurou a justiça, né? Essa é a grande diferença. E aí, eu tenho uma situação de um pai também que foi a mesma coisa. Ele lutava, ele ia na porta da casa, ele pedia para ver. Chegou ao ponto da criança ali na adolescência, na pré-adolescência, com 12 anos, de se esconder e se negar a sair para ver o pai. Ele lá batendo no portão e a criança falava: Não, eu não vou sair lá. E a mãe: Ah, não, ele não tá afim. Fechava o portão. Uhum. E aí, o que aconteceu depois? Veio pedir uma indenização por abandono afetivo. Então, assim, é uma aventura jurídica muito grande. As mães, elas ainda têm, eu não sei se acontece por conta de alguns advogados que iludem, né, para vender a ação, não sei o que acontece, ou se é a mãe que faz questão e conta só a metade da história. Mas o fato é que elas realmente acreditam que, mesmo elas tendo agido, né, em alienação parental, o simples fato de o pai ter se afastado e criado uma nova família, e aí a gente percebe também uma situação de vingança por Uhum. trás, né, de interesse pessoal da mãe, ela vai conseguir uma indenização para abandono afetivo, principalmente se esse homem tiver poder aquisitivo interessante. Uhum. Se for uma pessoa que tem dinheiro, se você tem filho, tem um dinheirinho, ou tem um cargo bom, é estável, servidor público, empresário,
e esse filho simplesmente sumiu da sua vida, e você não está documentando a sua realidade hoje, a chance de você responder uma alienação parental lá na frente é gigante. Então, o caminho correto é exatamente o que a senhora fez, né? Buscar um profissional especialista, garantir que você vá documentando as tentativas de conviver com o seu filho, né? E essa obstacularização. Eu entendo o cliente, do seu cliente, no sentido de ele ter cansado. É Uhum. difícil É mesmo. difícil. Porque você pensa assim, mas já tem 15 anos, tem 14 anos, já entende das coisas, mas ainda está sob influência. Ainda não teve um relacionamento, ainda não teve decepções, ainda não desenvolveu a maturidade emocional para entender que existe um outro lado. Ainda Uhum. está intimamente ligado às emoções da mãe. Quando tiver ali os primeiros, e eu falo isso por mim, hoje, muita coisa que eu vejo, principalmente na criação de filhos, que eu achava que às vezes meu pai e minha mãe eram muito rígidos, hoje eu vejo que eles estavam extremamente corretos e eu quero fazer o mesmo pelos meus filhos. Por quê? Porque a gente já tem uma maturidade emocional e sabe que se fizer diferente, o risco que ele vai estar correndo é muito grande. Então, quando essa pessoa tiver ali um relacionamento, que ela vê que as pessoas se separam, que existem interferências emocionais, né? E que a gente acaba terceirizando isso, querendo que os outros tomem partido, eles começam a ter curiosidade. Né? E principalmente esses jovens aí, geração Z, Y, eu nem sei mais o que que é. Eu sei que eu sou milênio, né? Então, assim, é, a questão do abandono afetivo é coisa para 10 episódios de podcast, É. porque, como eu disse, é muito, muito, muito minucioso, muito técnico, depende de muito estudo, muita perícia, muito detalhe do caso concreto, né? E muita capacidade financeira. Tem indenizações afetivas de 5 mil reais. Né, por Uhum. abandono afetivo. E tem indenizações por abandono afetivo, eu já vi de 250 mil reais. Então, envolve muitos aspectos, né, doutora? Mas o Uhum. importante é documente a sua realidade. Não pense que deixando passar você está economizando dinheiro, porque, na verdade, quando vira a lapada lá no final, você pode se assustar bastante. E por um outro lado, dentro desse tema de paternidade, existe um tema que é pouco falado, não quanto o abandono afetivo, que é o dano material, ou o abandono material, que poucos sabem, mas o abandono material é crime. E quando isso acontece? É quando o pai ou a mãe, né, mas na maioria dos casos quem faz o pagamento da pensão alimentícia é o pai, por isso que a gente está falando aqui sobre pai. O pai, ele sabe que ele tem que pagar a pensão alimentícia e por dolo, de forma espontânea, ele não paga. Deixa de pagar a pensão. Ah, esse mês ele atrasou. Não são para esses casos. São pais que reiteradamente deixam de pagar a pensão com dolo mesmo. Eu não vou pagar. E é um crime, inclusive de 1 a 4 anos de reclusão. Quando isso acontece, primeiro eu tenho que deixar claro que não é para aquele pai que está desempregado e não conseguiu pagar 1 ou 2 meses. É para aquele pai que realmente não quer pagar. Então, assim, quando isso acontece, o que eu oriento as minhas clientes? Procura uma delegacia para ser investigado, porque a delegacia é quem vai investigar o crime. Se realmente existir o crime, vai mandar para o judiciário e o pai vai ser processado criminalmente. E se ao final realmente ficar comprovado que teve esse abandono material, ele pode ser condenado de 1 a 4 anos de reclusão. Só que, pela minha experiência, é algo assim que acontece muito raramente. Primeiro, porque não é de conhecimento, né, geral, esse abandono material. E segundo, porque poucos advogados sabem orientar, né, em relação a isso. Então, assim, eu particularmente só tenho 2 processos no escritório de abandono material. Então a gente quase não vê isso acontecendo. Mas eu acho que se as mães forem um pouco mais incisivas, né, em relação a isso, conhecer dos seus direitos, saber que vai dar em alguma coisa, eu acho que talvez muitos pais levaria tão mais a sério. Eu acho que, inclusive, assim, alguns pais levam muito a sério em relação à pensão alimentícia, O risco da porque, prisão. porque morre de medo de ser preso. Você já teve cliente preso? Nossa, toda semana. Cliente meu, não. Eu tenho clientes que foram presos, porque eu advogo de vez em quando para homens, sabe? E assim, gente, é uma situação tão horrível. Muitas vezes a pessoa tá no trabalho, já teve clientes meus que estavam no trabalho, aí a polícia chega e prende. Eu já acompanhei, porque assim, tinha um pai que eu peguei um processo de 2012. Eu tinha acabado de formar, mas eu peguei ele há pouco tempo. E tinha um pai que não era encontrado de jeito nenhum.
E o pai tem muito dinheiro. E aí, pediu um mandado de prisão, eu liguei pro oficial de justiça, falei, eu quero acompanhar. E aí eu fiquei lá assim, né, tipo tuca. É muito humilhante. Eu falo assim, ele passou a vida toda sem pagar a pensão alimentícia para provocar a mãe da minha Pra cliente, causar o sofrimento para mesmo. causar o sofrimento. E assim, uma pessoa com poder aquisitivo bom, eu saiu assim de algema da casa dele, isso bem cedo, sabe? Os vizinhos todos olhando e no porta-mala da polícia militar. É uma situação assim muito ruim. Mas, né, tem uns que acham que não vão dar nada, né? Já tem uns que morrem de medo. Já tem uns que, assim, eu tenho alguns clientes pais, nossa, doutor, esse mês a empresa não pagou, vou atrasar alguns dias. Avisa pra ela lá, porque eu não posso ser preso, não. Porque eles acham que é assim, de um dia pro outro também. Mas, assim, em relação à prisão, eu acho que foi muito eficaz para muitos pais. Mas ainda existem pais que não estão nem aí, não. Não tem medo e não pagam a Esses pensão. é os que ainda não foram presos, né? Que não foram presos. Porque uma Porque vez. quando for, Uhum, ou se tiver a cabecinha raspada, descer ali e ficar no meio dos outros, a situação muda, a família começa a conscientizar ele. uhum. Por quê? Eu já tive situações, né, tem direto, dos pais sendo presos por nossas execuções. Por que que eu falei que eu nunca tive, né, os pais presos, os meus clientes? Porque a primeira coisa que eu falo quando eles chegam é, olha, é, vamos organizar essa pensão. Ah, doutora, mas eu não tenho tudo. Então, vamos fazer uma consignação em pagamento, vamos entrar com recurso, vamos questionar o cálculo, vamos pedir um parcelamento, mas vamos nos manifestar para impedir que o mandato saia. Então, não é porque os meus clientes são perfeitinhos, não. Apesar de que eu tento, conscientizo bastante. Mas porque eu mostro o risco e mostro alternativas de como ele, mesmo não tendo dinheiro, consegue manter a prisão afastada desde que tenha boa fé. E aí tem que ter boa fé. Tem que depositar um valor específico, né? Se você tem aquilo, deposita aquilo, né? Faz o pedido de parcelamento, já deposita a primeira parcela em juízo, para que não passe por isso, porque realmente é traumático. Chegou um cliente para mim já que o antigo advogado dele falou para ele que o ideal era ele no presídio se entregar. E ele foi, e até hoje ele toma remédio controlado, nunca mais foi a mesma pessoa. Nos meus casos, a maioria dos clientes já aparecem, a família aparece quando já foi preso. Porque muitas vezes foi displicente durante todo o processo, nem tinha Apoiava advogado. essa conduta absurda de não pagar a pensão corretamente. Não tinha nem advogado, aí ficou sabendo que tá devendo depois que o mandado de prisão veio e foi preso. E aí Então, quer assim, que a gente advoga para eles, né? Doutora, resolve aí para mim. resolve. Aí quer fazer acordo, a família tudo junta dinheiro para poder fazer um acordo para tirar de lá. Quando os meus clientes, inclusive um tempo atrás, eu peguei um caso de um cliente que estava devendo pensão já tinha um tempo, sabe? A outra advogada falou assim: até que enfim que aparece uma advogada digna para advogar para ele, porque tinha passado 2 advogados. Porque a doutora colocou ele na linha. Eu falei para ele: olha, você tem que pagar a pensão, porque depois que você é preso, eu não posso fazer praticamente nada, a não sei pagar. E aí, desde então, ele começou a pagar direitinho, sabe? Eu falei, olha, não tem jeito, porque depois que vai preso, eles acham assim, entra com habeas corpus. Eu não sei onde eles veem isso, que entra com habeas corpus. Não tem jeito, tem que pagar. Às vezes a gente consegue um acordo com a mãe, né? Eu falo porque também advogo pra mãe, eu faço alguns acordos, né? Porque às vezes não tem dinheiro nenhum, a gente dá uma entrada, a gente faz algum acordo. Mas não tem muito o que fazer, tem que pagar. Não, e assim, eu acredito que grande parte do problema seja essa necessidade que alguns advogados têm de falar o que o cliente quer ouvir. Uhum, E na pensão alimentícia isso não funciona. Porque vai dar problema. vai. É um fato, não pagou, vai dar problema. Vai dar prisão, vai dar penhora. Em alguns casos vai dar os dois, porque eu não deixo passar. Se não dá tudo na prisão, a gente faz 2 processos de execução. É muito importante fazer as execuções, até para solicitar o abandono material na questão criminal. É uma prova muito importante. Você tem que demonstrar que existiu aquela inadimplência, né? Aquela negligência da obrigação parental do dever de cuidado material. Né? É um assunto grande Muito, não deu tempo nem demais. de falar metade. Ó, hoje nem tem jeito da gente fazer Os nossos causos de família. Meu Deus, e nem o direito ao ponto. Nem direito ao Vai ponto. ficar pro próximo. Mas é porque é um assunto muito importante, muito Extenso. robusto. Nós demos dicas importantíssimas. Usem.
usem, documente, na dúvida, tá com uma situação complexa, tem medo das ações futuras ou quer se preparar para lá na frente fazer uma ação, porque agora eu não tenho dinheiro, procura um advogado especialista, peça uma consulta, explique a sua situação, que pelo menos ele vai te avisar como que você está documentando a sua realidade, para que quando você for fazer a ação ou que precise se defender, você tenha de fato boas chances de êxito. Isso faz toda a diferença. Pensa num investimento bom, é uma consulta com um advogado especialista. Verdade. A gente fica por aqui. A gente agradece mais uma vez. Muita gente me procurou. Quando vai ser o próximo episódio? Gente, tá tão corrido, mas a gente promete que vai fazer mais episódios com assuntos interessantes. Já tem muita coisa em mente, Nossa, né? sempre. A gente começa uma coisa puxar a outra e o tempo vai embora. A equipe já tá até brava com Ah, a gente. Mas o fato é que a gente ama vir conversar com vocês de uma maneira que vocês entendam. Colham essas dicas, apliquem às suas vidas, né? Tenham um advogado de confiança sempre à mão e invistam na qualidade de vida dos filhos de vocês, né? Invistam em seus direitos, conheçam eles para que vocês não tenham surpresas futuras. A gente segue nessa loucura de pré-recesso, mas a gente já vai marcar o próximo episódio. Pro Tem mês que esse, vem. já tem o outro, para vocês não sentirem tanta falta e não nos cobrarem tanto. Né, Então doutora? tá, hoje a gente fica por aqui. Foi lindo. Foi lindo. Ficamos Tchau, por aqui. tchau. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.